é uma novidade, infelizmente. Na eleição de 2020, nós nos elegemos em 3 mulheres, né? Ainda que só eu fosse uma mulher de oposição, e isso de fato dificultou que a gente tivesse uma atuação conjunta entre as mulheres da Câmara de São Caetano. O que a gente assiste é uma centralização do poder masculino aqui depois dessa eleição. Em 2020, nós nos elegemos em 3 mulheres. Em 2021, no final do ano, infelizmente, uma dessas vereadoras veio a falecer. Então, nós ficamos em 2 mulheres vereadoras por muito tempo, né? Pelo restante dos 3 anos. E isso já mostrou muitas dificuldades, né? Eu sou uma vereadora do PSOL, a outra vereadora era uma vereadora do Novo, então a gente estava de lados opostos, né? Do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista da política local, né? Ela era uma vereadora da base do governo e eu sou uma vereadora de oposição ao governo. Então, a política nunca foi, ainda que nós fôssemos em 2, nunca foi tranquila em São Caetano. Eram 17 homens para 2 mulheres, né? A política muito masculina também foi centrada em diversos casos de violência política de gênero muito brutais, né? Inclusive, é parte disso que hoje, o prefeito da nossa cidade é investigado pela Polícia Federal em um processo que eu movi contra ele por violência política de gênero. Bem como hoje o Ministério Público Eleitoral de São Caetano moveu também uma ação penal eleitoral contra um vereador de São Caetano por violência política de gênero. Então, isso mostra que isso também foi um debate central desses anos. E eu acho que Violência ainda política de que... gênero contra você, Bruna? Isso, contra O que mim. aconteceu? No caso do vereador, que hoje o Ministério Público Eleitoral move uma ação contra ele, foram alguns casos, né? A gente tem uma especificidade na Câmara de São Caetano, diferente de algumas outras câmaras, que a gente não tem um código de ética, a gente não tem uma comissão de ética. Isso Não acredito. dificulta, né? Oi? Não acredito. É um absurdo, né? Porque se você for pensar, um trabalhador numa empresa, ele tem regras a cumprir. Se ele não cumpre, ele é demitido. Num servidor público, ele também tem regras a cumprir. Se ele não cumpre, ele tem toda uma corregedoria que analisa o seu comportamento. Na Câmara de Vereadores, você não tem nada que julgue se os vereadores estão cumprindo com a sua ética ou não. Então, isso sempre dificultou muito, porque casos de violência política de gênero, casos de intolerância religiosa, apareceram muito durante esses 4 anos de mandato e não tinha sequer um mecanismo da gente colocar que os vereadores fossem investigados pela quebra da ética que um vereador deve ter. Então, nós acionamos nesses 4 anos, por diversas vezes, a justiça, pela necessidade do equilíbrio entre os poderes, quase que clamando, né, também para que um terceiro poder pudesse intervir não intervir, mas auxiliar para balancear a falta de um equilíbrio que existe em São Caetano, que é a falta de uma comissão de ética. Então, o 326B, que é o que é tipificado hoje como violência política de gênero, nós usamos muito em São Caetano. Nesse caso específico desse vereador, foram 3 casos que eu acionei contra ele. Um caso em que ele disse que me daria uma foto para que eu sonhasse com ele, assim como o Bolsonaro fez com a Vera Magalhães naquele debate nas eleições presidenciais. Um segundo momento que ele disse que eu só poderia estar sob o uso de cannabis recreativa, ou seja, que eu só poderia estar chapada para defender o que eu estava defendendo, o que também é um absurdo, porque nós temos pautas, estudamos os projetos, temos convicção do que a gente vai defender lá, e ser desqualificada de tal maneira é uma violência brutal quando se está fazendo o seu próprio trabalho, né? E um terceiro caso que foi quando ele disse que eu era Maria do Rosário de São Caetano. Maria do Rosário que, ainda que uma mulher muito reconhecida nacionalmente, infelizmente tem uma marca de ter sido reconhecida como uma das grandes violências políticas de gênero, né? Quando o Bolsonaro diz a ela que ela não merecia sequer ser estuprada. Então, hoje, o Ministério Público Eleitoral move uma ação penal eleitoral contra esse vereador, que é o Américo Scucuglia, por esses casos, né? Específico pelo caso da Maria da Penha.
Opa, desculpa, da Maria do Rosário. E, para finalizar, também o caso do prefeito, que está sendo investigado hoje pela Polícia Federal, foi que um evento de prestação de contas, né, o prefeito, em frente de 300 pessoas, disse que eu era uma vereadora valente, que era brava, que ousava criticar o mandato dele, mas que quando eu ia para um jornal aqui da região, que é o Diário do Grande ABC, que muitos devem conhecer, eu virava uma tchutchuca, né? E ele fala isso e repete isso novamente, buscando a aprovação das pessoas, buscando a risada das pessoas, de maneira a dizer, inclusive, numa vinculação sexual de que eu deveria favores para conseguir matérias no jornal, né? Então, essa é a minha interpretação de algo tão brutal que um prefeito só legitimou o que nesses 4 anos foram a violência política de gênero em São Caetano. E esses são só alguns dos muitos casos que aconteceram aqui na casa. Vocês têm que enfrentar uma dinâmica machista, patriarcal, agressiva aí em São Caetano. Brutal. Impressionante. Impressionante. Numa das cidades, eu não sei se ainda continua, estou desatualizado de São Caetano, mas que era, não sei se ainda é uma das mais ricas do país. Né? Não sei se esse ainda é o cenário, aí só observando, antes de passar exatamente para o tema de São Caetano, a Mariane Selle, sou de São Caetano do Sul e voltei nas meninas, pela segunda vez. Foi uma grande conquista, dado o histórico político do município. Está aí, eleitora das meninas. Legal. E eu coloquei também a liberdade de modificar aqui seu perfil, que está aparecendo na tela, para colocar teu Instagram, que eu realmente, olha, o Instagram muito animado, agitado, cheio de novidade, vale a pena olhar, @BrunaPSOL. Então, São Caetano, pela presença da GM aí, da General Motors, historicamente uma cidade que tinha arrecadações de IPTU maiores do estado de São Paulo, e, portanto, maiores do país, uma cidade muito rica, uma cidade que não totalmente urbanizada, né? Não tem área rural, não tem nada, e até onde eu acompanhei, era uma cidade com nível de vida, um IDH, um padrão de vida bem superior às demais cidades do ABC, inclusive. Qual é o cenário aí? O que é São Caetano? Conta para nós. São Caetano é uma cidade que mudou muito, né, dos últimos anos para cá. Do ponto de vista de arrecadação financeira, ela ainda segue sendo uma cidade que surpreende. Para o tamanho do nosso município, que não chega nem aos 16 quilômetros quadrados, a gente tem um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, né, previstos ao ano que vem e que foram executados nesse ano, né? Então, é um orçamento grande, mas a gente também tem crescido muito numa densidade populacional alta, né? A gente hoje precisava ver também as atualizações do Novo Censo, mas a gente está aí entre a 5ª cidade mais densa do estado de São Paulo. Isso se dá muito pelo fato de uma verticalização muito acelerada, muito pouco planejada e também irresponsável, né? Porque, veja, a gente tem, assim como as outras cidades do ABC, um momento de modificação da matriz financeira das cidades, né? Veja, a gente tem a GM aqui, a Petrobras, né, o que sempre foram polos de arrecadação importantes para o município, de geração de emprego, mas o trabalho na nossa sociedade está mudando, né? Então, vira e mexe, a gente vê as empresas automobilísticas, inclusive, ameaçando de sair das cidades do ABC. E São Caetano ainda não conseguiu se renovar numa possibilidade de geração de emprego para se um dia a GM saia do nosso município. Isso é algo preocupante, né? E a gente tem formas de se renovar. A gente tem uma Universidade Municipal de São Caetano do Sul, poderia ser referência, por exemplo, no desenvolvimento de pesquisa, que é a USCS, né? A gente tem maneiras de pensar uma cidade que não é nada rural, é completamente urbana, e que o oposto de rural, a gente sofre com a falta de espaços verdes. Como é que a gente desenvolve, por exemplo, áreas de agricultura urbana para geração de emprego em São Caetano? Tem diversos X das questões, né, que a nossa cidade ainda não conseguiu responder. Mas o cenário que a gente tem hoje é um cenário de uma alta verticalização, chegando aí hoje a um nível de que São Caetano tem mais de um carro para cada habitante apto a dirigir,
né? Então, isso é um número muito alto e é uma cidade das contradições, né? Assim como a gente brinca que essa eleição é uma contradição, você tem uma mulher mais votada e ao mesmo tempo não tem mais mulheres na Câmara. São Caetano é um pouco a cidade das contradições, né? A gente tem tarifa zero no nosso município, mas ao mesmo tempo a gente teve a implementação da tarifa zero, uma luta histórica dos movimentos pela tarifa aqui em São Caetano, mas ao mesmo tempo você tem uma cidade muito carrocentrada ainda, né? Muito asfaltada, né? Então, ainda é uma cidade que sofre muito com as dificuldades de tentar se mostrar uma cidade que não é verdadeira, uma cidade de fachada. Muita gente, quando escuta falar, São Caetano, pensa, São Caetano é a cidade de primeiro mundo, né? E a cidade sempre propagandeou muito a coisa do IDH, né? Sim. O IDH continua muito alto. Você tem um nível de miserabilidade qual é o nível de miserabilidade de pobreza aí na cidade? O IDH segue sendo um IDH alto, a cidade, pelo orçamento que tem, consegue manter os serviços minimamente acontecendo, né? Serviços de saúde, educação, de maneira mais central. O que a gente tem sofrido é um processo de privatização desses serviços. Então, a minha dúvida é dizer até quando esse IDH vai seguir sendo alto, porque a privatização significa a gente aumentar a desigualdade de quem acessa esses serviços, né? Então, pode dizer. Você é contra a privatização? Com certeza, eu acredito que Você é contra esses processos de PPPs e que tais? Sim, aqui em São Caetano a gente viveu alguns processos de parcerias públicos-privadas. Um deles foi na Universidade Municipal de São Caetano. Depois do processo da PPP, a gente tem um aumento exponencial das mensalidades numa universidade que tem orçamento para ser pública, se investisse. É uma autarquia, tem o mesmo regimento da USP, poderia ser uma universidade gratuita, e não é hoje por falta de vontade política, né? Eu fiz a pergunta porque é o seguinte, tem uma esquerda que já foi contra as privatizações, né? Que já foi contra as PPPs. Hoje o BNDES é o grande promotor das PPPs no país e o governo Lula, eu mostrei hoje aqui, tenho mostrado, talvez vá privatizar tanto quanto o governo Bolsonaro, né? Petróleo, a estrutura aeroportuária do país, e aí vai. E aí vou perguntar para você, bom, mais uma questão sobre São Caetano. Bom, antes de perguntar sobre São Caetano, o Tzaker 85 parece pouco porque é básico, mas aqui em São Caetano, elas, as meninas, a mandata das meninas, são as únicas que se dignam a fazer cumprir as leis da cidade e têm a decência de apontar os demandos do prefeito. Né? O prefeito foi reeleito, né? O prefeito já cumpriu aí 4 mandatos, então cumpriu 2 mandatos, não podia se reeleger. Foi um momento em que um outro grupo político entrou na prefeitura de São Caetano. Ele volta, faz mais 2 mandatos, mais 8 anos, né? Encerrando aí 4 mandatos como prefeito. E hoje foi eleito um novo prefeito do PL, né? Então, os próximos anos nos aguardam também, né? Tite Campanella, né? É o nome dele, eleito com 60% dos votos, é do PL bolsonarista? E faz parte do mesmo grupo do governo Auríquio, que era o prefeito anterior, né? Então, puxando aí o seu gancho, eu acredito que a gente vai ter um forte desafio num momento em que a gente tem um avanço do neoliberalismo e até mesmo uma rendição, né, de muitos setores da esquerda não lutarem contra esses processos brutais de privatização e a defesa do nosso Estado. Aqui em São Caetano, eu acredito que a gente vai ter a soma de um prefeito que vem de um grupo político do anterior prefeito, que sempre seguiu muito a cartilha PSDB de privatização de serviços aqui em São Caetano, somado, agora a gente tem um prefeito do PL, que com certeza vem pautas também ideológicas. É um prefeito que eu já tive a oportunidade de exercer na Câmara de Vereadores, estar como vereadora junto a ele. É um prefeito que
tem muitas dificuldades de lidar com as pautas das mulheres, dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, sempre foi muito agressivo em questão a esses temas, né? E agora vai ser também um desafio lidar com a sua prefeitura. A gente vai ter que estar bastante atentos, altivas, porque vai ser a soma do que eu acredito que seja, né? De um processo de privatização de serviços públicos somado às pautas ideológicas. Sim. Então, tem uma esquerda que continua com coragem de ser esquerda, né? Porque tem uma esquerda que está cada dia mais engavetando as agendas da esquerda. E procurando imagens suas, me chamou muito a atenção uma das imagens é essa, estou vendo aqui, ó, Sâmia, a Luana, que esteve aqui com a gente. Você, quem é essa outra pessoa que está ali? Mariana Conte, vereadora de Campinas pelo PSOL. Ah, também. Então, todas da mesma turma, não é isso, Sim. Bruna? Legal. Quando eu estou falando todas da mesma turma, é uma tendência, não sei se tem esse nome, é uma corrente dentro do PSOL chamada MES, que é a corrente à esquerda, uma corrente que tem uma posição bem mais à esquerda, por exemplo, que é a corrente do Boulos e outras correntes dentro do PSOL. E aí me chama a atenção, né? Porque tem umas coisas que está aqui você lá na marcha pela legalização do aborto, né? E essa é uma questão, né? Vem essa conversa das tais pautas identitárias, de que aborto seria uma pauta identitária, que a esquerda devia engavetar a pauta do aborto, porque afinal, aborto, a extrema-direita sapateia em cima da gente e ganha tudo e tal, e que, portanto, né, bom, tem gente de esquerda até lá que já fala contra o direito ao aborto, né? Como é que se vê nessas questões cruciais? Eu queria falar de aborto, queria falar da questão da legalização da maconha, sobretudo, queria falar do tema de privatizações. Como é que se vê essas agendas, que são agendas históricas da esquerda e que estão sendo colocadas de lado por alguns segmentos? Olha, Mauro, eu acredito que a gente precisa levar esses temas com seriedade. É evidente que na nossa sociedade, temas que são tidos como tabus nos trazem muitas vezes a dificuldade de conseguir avançar enquanto sociedade. Mas veja, o avanço da luta das mulheres, o que foi a primavera feminista, o avanço do feminismo em si, mostrou também a potência do que é a luta das mulheres no Brasil. Né? Quando a gente pensa que tentaram cogitar de criminalizar a pílula do dia seguinte, né? Eu acho que alguém ousar propor isso nos dias de hoje seria brutal. Assim como foi brutal a proposta do PL 1904, que tornaria meninas, né, estupradas mais criminosas do que o próprio estuprador, né? Quando a gente debate na sociedade a necessidade de falar sobre o aborto como um tema de saúde pública, a necessidade da gente debater a descriminalização das drogas, entendendo que hoje a criminalização serve para a gente matar a juventude negra e periférica, quando a gente debate que a privatização de serviços vai atingir essencialmente a periferia, as mães solos, né? Quando a gente debate que a gente está vivendo um genocídio, né, contra o povo palestino, quer dizer que a gente não se furta a debater temas que são tidos na nossa sociedade como polêmicos, né, mas que são tidos como polêmicos para não serem debatidos. Ao fim e ao cabo, são manutenções do próprio capitalismo e do próprio neoliberalismo que utilizam, inclusive, do fundamentalismo, né, que patrocinam o fundamentalismo e o falso moralismo da nossa sociedade para que esses temas sejam criminalizados a ponto de não poderem ser debatidos. Aí a gente olha, né, a pesquisa da Universidade de Brasília sobre aborto, e a gente percebe que o aborto é uma realidade, que as mulheres abortam e as mulheres que abortam são mulheres reais. Então a gente precisa debater isso como um tema de saúde pública, né? Porque o que acontece hoje é que as mulheres pobres vão morrer em clínicas clandestinas e as mulheres vão ter o acesso a um procedimento seguro. É preciso debater isso como um tema de política pública, né? E não retroceder, né, ao absurdo do que é o PL 1904, tão brutal, mas também tão desafiador
as nossas crianças. Aqui eu abro um parênteses para falar uma curiosidade de São Caetano, né? A gente tem aqui na cidade um pouco a marca de ter tido as primeiras Casas Bahia, né? E o fundador, Samuel Klein, que sempre foi conhecido como o rei do varejo, mas que recentemente veio à tona uma denúncia de um império de aliciamento, né, feito pela família Klein de São Caetano, né, por Samuel Klein, mas que teve continuidade seu filho, Saul Klein. E isso se tornou uma novidade para o Brasil, né, de saber que Samuel Klein fez um império de aliciamento e estupro de meninas de 10 anos, de 14 anos. E quando você anda nas ruas de São Caetano, Mauro, você se depara com mulheres que foram vítimas disso, né? E que falam, não, aqui em São Caetano todo mundo sabia disso. Os políticos de São Caetano sempre souberam disso e nunca fizeram nada, né? A gente segue tendo aqui uma rua que homenageia um estuprador. A gente não acredito, ainda tem rua com o nome dele? Ainda tem. Quem não conhece a história, digita. Samuel Klein, predador sexual. Um dos maiores criminosos da história do país e ganhava uma vez por mês capa da revista Exame, era tido como um dos gênios do capitalismo brasileiro, era um criminoso, desqualificado, estuprador, como você falou, um predador sexual. Filho dele seguiu no mesmo caminho, um dos filhos dele. É um negócio chocante. E esse filho que seguiu, na eleição passada, foi candidato a vice-prefeito, ficou em segundo lugar e perigava ser o vice-prefeito de São Caetano nesses últimos 4 anos. Tem uma influência política na cidade grande, né? Então, é isso que eu digo que é o falso moralismo. Eu sou rechaçada na Câmara de São Caetano quando eu digo que a gente precisa debater o aborto legal, quando eu digo que a gente precisa debater a descriminalização das drogas, quando eu digo que a privatização é ruim. Mas, quando eu digo também que existe um estuprador numa história que é marcada e homenageada em São Caetano, eu também sou rechaçada, né? Então, é um falso moralismo hipócrita, né, da política brasileira que aqui também existe, né? Nossa, Bruna, estou encantado com a tua presença, assim, né? É isso, é uma esquerda que não perdeu a coragem, de não perder a coragem, porque fica essa conversa, não, vamos botar, imagina, tema do aborto, não, legalização das drogas, não pode, violência de gênero, não pode, porque afinal, né, vamos falar só de pauta econômica, né? E, na verdade, o pessoal que diz que vai falar só de pauta econômica, uma parte, não são todos, né? Falam de pauta econômica e apoiam privatização, apoiam PPP, e apoiam um monte de coisa, né? Vão transformando. E está aqui, ó, né? No Diário do Grande ABC, de fato, é o grande jornal ali da região do ABC. Ainda é, né, Bruna? Ainda é. Sim. Né? Tá lá. Diário do Grande ABC, Bruna Biondi promete oposição ideológica a Tite Campanella. Então, parabéns, parabéns. É uma esquerda que se orgulha de ser esquerda, né? Que se orgulha de ser esquerda. Acho que é bem importante isso. Muito legal. Bruna, vamos fazer um convênio, Fórum Café, mandata das meninas em São Caetano do Sul e da próxima vez vamos combinar de vir às 3. Vocês Vamos. dão uma tremidinha aí às 3 na Vamos, tela? sim. Vamos, nossa, gostei Com demais. certeza, Mauro. Bom, te entrego a palavra para você se despedir por enquanto, porque vai voltar aqui da nossa turma aqui do Fórum Café. Bom, Mauro, eu queria agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui no Fórum Café. Eu acredito que ter tido a marca nessa eleição de, pela primeira vez, uma mulher ser a mais votada da nossa cidade é muito importante, né? Dia 1º de janeiro, dou posse aos vereadores e também ao prefeito, né? Então, é também uma marca da gente colocar as mulheres nos espaços da política nunca antes vistos, né? Que em São Caetano nunca uma mulher foi presidente da Câmara, a gente segue na luta para isso, porque a gente sabe que isso define quais vão ser as prioridades da política, né? As prioridades tão essenciais e necessárias que quando a gente entra na política, a gente começa a dizer que é preciso uma lei para que a gente possa descer fora do ponto de ônibus depois das 9 horas da noite, nosso mandato ajudou a implementar isso. Então, eu acredito que esse resultado dessa votação tão expressiva
foi o resultado de 5.848 pessoas que apostaram que uma nova forma de se fazer política é possível, participativa, transparente, né, com a presença da juventude, mas mais do que isso, da renovação, né? Então a gente segue apostando em não perder os nossos ideais, seguir convictos com aquilo que a gente acredita, fazendo uma política coletiva, fazendo uma política que a gente acredita que pode ser a real, a transformadora e a possível para a nossa sociedade, né? Então, agradeço muito a presença de poder estar aqui, né? Esse bate-papo que foi muito gostoso, muito legal, e espero poder voltar. Legal. Só para contar, aquele vereador, né, aquele vereador que cometeu violência política de gênero contra a Bruna mais de uma vez, ele conseguiu se reeleger. Foi o penúltimo colocado, o penúltimo. Se reelegeu ali, ó, no finalzinho. Olha só, 1.194 votos. A Bruna, a campeã de votos, 5.848. Tá aí, né? Esse é o... Está dado o recado, né? Acho que esse é o caminho, né? O caminho da derrota política dessa turma e também da derrota jurídica quando eles cometem crimes, né? Essa é a caminhada. Bruna, querida, você mora aqui no coração do Fórum Café desde já. Boa renovação de mandata para você, para suas companheiras aí, para as meninas, né? E que a gente volte, de fato, a se reencontrar muitas vezes. Obrigada, Mauro. Tchau, tchau.